esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer. Mas vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu. Jesus levantou-se e o seguiu junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar o manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. Neste dia, nesta tarde, com um climazinho frio tão gostoso, nós temos a oportunidade de olhar aqui diretamente da Casa de Clemência e Bondade para a riqueza daquele que faz de nós sua morada. Um pouco daquilo que hoje de manhã nós refletimos. E agora, lançando o olhar sobre Mateus, no capítulo 9, versículo 18 a 26. Algumas coisas são muito interessantes, porque os verbos que são usados mostram muito a ação e também uma orientação, um norte para cada um. Porque Jesus estava falando, e ele falava na casa de Mateus. E é nessa casa que todos ficavam abismados. Como pode um homem desse comer com pecadores? Como pode ele conviver com esse tipo de gente? E aí começam umas cenas tão bonitas que podem mostrar justamente o que significa compreender quem é a nossa segurança, quem é a nossa confiança. E fazer a experiência singular de nos aproximarmos reverentes do mistério de nosso Deus, que se faz presente aqui, agora, conosco. Não só aqui, na Basílica, mas também aí, aonde quer que você esteja. Porque Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Ao olhar, por exemplo, o gesto do chefe, que enquanto Jesus fala, se aproxima e se inclina profundamente. Aproximar-se não é só chegar perto. Nós podemos estar tão próximo, tão perto de pessoas, mas estarmos tão distantes. Existem aqueles que dividem a mesma cama, mas estão a quilômetros de distância. Existem aqueles que dividem a mesma casa e têm somente uma parede
fisicamente que os mantém separados, mas os corações, quão distantes estão. Aproximar-se significa olhar, achegar e se colocar na busca de alcançar aquela outra pessoa. Aproximar-se. E mais do que simplesmente aproximar-se, de tentar alcançar a Jesus Cristo, esse homem se inclina com um gesto reverente de saber, de algum modo, eu me aproximo daquele que tem muito mais do que eu consigo compreender. Inclinar-se significa também não só uma reverência de saudação, mas também uma reverência de reconhecer a confiança e a esperança que é depositada naquele que ele vai dizer: a minha filha acaba de morrer. Impõe a tua mão. É um gesto de reconhecer que aquele de quem ele se aproxima ultrapassa em muito o que ele consegue compreender como possibilidade, como chance. Talvez seja o último recurso que ele tem. Inclinar-se, como dizendo: eis aqui alguém que merece muito mais do que somente ser notado. Inclinar-se também é um gesto de confiança. E a beleza é que aquele homem que se aproxima e se inclina, fala, e imediatamente aquele para quem ele fala, Jesus Cristo, se levanta. O levantar-se como um sinal de prontidão, de atenção, de disponibilidade. É como aquele que chega em casa e fala para alguém: fulano precisa de ajuda. E imediatamente o que está sentado se coloca em pé e vai. Não quer saber aonde nem como. É como, eu me lembro de umas cenas muito interessantes, que família grande a gente tem umas cenas muito legais e até cômicas. De uma vez na qual uma pessoa começou a passar mal, se sentindo mal e como que numa crise de gritos, e todos sem saber o que deveria fazer, uma pessoa simplesmente escuta, sai, pega o carro, já coloca o carro na porta da casa, pega a pessoa, enfia dentro do carro e... Desculpa pelo estalo, mas foi proposital. Não é tempo de falar muita coisa, é tempo de fazer algo. Da prontidão, do que ter que socorrer. Jesus se levanta e vai. Meus caros, só esses verbos, nessa cena do capítulo 9, podem dizer muito para nós. Porque nós podemos até ser pessoas muito piedosas, mas não reverentes com Deus e com os outros. Podemos ser profundamente achegados a alguns, mas tão distantes. Podemos, inclusive, falar muito de nosso Deus, mas não sermos próximos a Ele. Tudo porque nos falta a capacidade de, com reverência, reconhecer que Ele sempre se levantou, sempre se colocou disponível e sempre quis estar conosco. Talvez seja necessário que nós percebamos que Ele sempre esteve tão próximo, tão fácil de ser achado, e que nós simplesmente
mesmo tendo-o perto, não nos aproximamos dele. E mais, talvez até nós não tenhamos percebido que sua mão, como ele faz com essa menina de 12 anos, está estendida, pronta para ser alcançada por nossas mãos. Mas pelas nossas inúmeras distrações, pelas nossas inúmeras preocupações com aquilo que, na verdade, não faz com que nós sejamos mais ou menos discípulos de Jesus. Me perdoem dizer, ontem eu conversava com alguns jovens que vieram me visitar e nós falávamos justamente disso. Já perceberam como nós nos preocupamos e discutimos coisas que, no fundo, não fazem com que nós sejamos mais discípulos de Jesus e mais autênticos templos e moradas de Deus no meio do mundo? Nós somos capazes de discutir e brigar, seja pela política, somos capazes de discutir e brigar por causa de um futebol, somos capazes de discutir e brigar até por questões da ritualidade litúrgica, somos capazes de discutir, às vezes, por uma roupa, por uma cor, mas poucos discutem sobre um fato. O que eu preciso fazer para realmente perceber que a mão de Deus está estendida? E se eu já percebi que essa mão está estendida para mim e para tantos, ajudar outros a ver que essa mão está ali, disposta a ser alcançada. Nós somos capazes de fazer coisas mirabolantes. Somos capazes de fazer vídeos, propagandas, escritos maravilhosos. Mas esquecemos de colocar todos os verbos inerentes ao fato do crer em Jesus Cristo, movimentando nossa vida. Porque não nos aproximamos nem dos outros, nem de Deus. Porque de uma forma muito simples, nós não nos inclinamos reverentes ao mistério, seja de Deus ou da vida de cada pessoa. Temos a dificuldade de perceber que essa mão está estendida e, portanto, não abarcamos, não alcançamos ou simplesmente não assumimos a vida que Ele quer nos oferecer, como aquela mulher, há 12 anos, sofrendo com um corrimento de sangue, experimenta simplesmente em buscá-lo. Percebamos que ela quis tocá-lo. E essa menina estava inerte, segundo a narrativa do Evangelho. Ela quis tocá-lo porque acreditava piamente que ele, que é a vida, poderia ajudá-la a se levantar, não só da sua condição aqui, de uma postura física, porque ela estava em perfeitas condições para andar, mas tinha um corrimento de sangue. Mas esse estar de pé é muito mais do que estar nessa posição que eu estou aqui. Esse estar de pé significa saber que o horizonte que eu posso alcançar é outro e olhar longe. Estar de pé significa ter a capacidade de olhar a vida de frente, sem medo. Essa menina de 12 anos, aquela cujo pai se aproxima de Jesus e se inclina para Jesus, ela simplesmente é tomada pela mão do Senhor, se levanta. Pois bem, uma coisa simples, talvez para percebermos se nós sabemos reconhecer a presença e a singularidade da oportunidade de Deus em nosso viver. Primeiro, nós realmente nos aproximamos desse mistério. Nós realmente buscamos nos aproximar desse mistério, mas não só para cumprir um preceito ou uma regra, mas de coração dilatado e aberto. Nós nos inclinamos reverentes a esse mistério que está como morada que está na morada de cada vida humana. Nós olhamos para esse mistério de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, que quis fazer de nós sua morada,
com o mesmo respeito que eu me lembro de uma história que aconteceu com Dom Helder Câmara, que as pessoas, uma das igrejas, se não me engano, foi a catedral, foi roubada e aí os ladrões saíram espalhando as hóstias consagradas, uma coisa absurda para nós, pelo chão da igreja. E aí então, as pessoas, Dom Helder, veja o que fizeram com o corpo de nosso Senhor. Absurdo. Um desrespeito, não só à nossa fé, mas qualquer desrespeito à experiência de fé de qualquer outra pessoa é um absurdo. Mas nesse caso, que toca em algo tão profundamente singular para nós, ele pegou e olhou e disse, realmente, é um absurdo isso. Como também é um absurdo todas as vezes que nós subimos a escada dessa igreja e não vemos aqueles todos que estão também pedindo o nosso auxílio e nós não o notamos. Aproximar-se, inclinar-se e perceber que a mão dele está estendida para nós. E que, como nós cantamos no Salmo, dizer que Ele é nosso Deus, no qual nós confiamos inteiramente, dizer isso não basta. É preciso deixar com que isso crie raiz dentro de nós. Para dele nos aproximarmos, para nele confiarmos e, segurando sua mão, caminharmos com a integridade de filhos de Deus, que precisam muito mais do que simplesmente entrar nessa ou naquela corrente, mas precisam necessariamente deixar com que a vida de Cristo mova seus corações e os faça se aproximar de tantos, os faça levantar a tantos e os faça simplesmente ser sinal desse mesmo Deus que está tão próximo e se deixa encontrar. Algumas vezes não é encontrado, porque muitos que dizem acreditar nele não assumem ser simplesmente a sua presença. Sejamos a presença dele, sejamos o sinal de nosso Deus. Confiando nele, apresentemos nossas preces.